Nós vamos iniciar então o estudo do nosso livro Obras Póstumas, o novo capítulo, Influência Perniciosa das Ideias Materialistas, sobre as artes em geral e sua regeneração pelo Espiritismo. Kardec aqui então não é uma questão doutrinária, então a gente pode perceber claramente quando Kardec faz um trabalho focado no desenvolvimento das bases doutrinárias e quando ele faz comentários a respeito de sua visão pessoal a respeito do mundo. E no caso do livro Obras Póstumas, como a gente já conversou, os textos que foram publicados foram textos que estavam guardados, né, que Kardec não publicou em nenhum livro, ficava ali junto com as suas anotações, quem sabe para publicar na Revista Espírita, alguma coisa assim. E aí então ele acabou vindo para cá. Então falar sobre arte, a gente se pergunta, mas o que falar sobre arte tem a ver com doutrina espírita? Especificamente como base doutrinária, nada, mas aplicando os princípios doutrinários nas situações do dia a dia, nos valores do nosso dia a dia, certamente nós temos muito a conversar. E aliás, esse é um dos trabalhos muito interessantes que a gente já comentou com vocês em outras oportunidades, o trabalho do Espiritismo.net. Nós temos uma seção, um departamento na nossa equipe que faz comentários de notícias. Então nós escolhemos, por exemplo, notícias que são publicadas nos meios de comunicação, e aquelas notícias que são interessantes são levadas à nossa equipe, e ali então o pessoal faz um comentário à luz da doutrina espírita sobre aqueles fatos. Então pode ser desde uma catástrofe, desde um fenômeno científico, né, ou de uma descoberta científica, de uma situação do cotidiano das pessoas, né? Então a gente vê que o do Espiritismo, como eu falei para vocês, ele pode trazer uma contribuição para absolutamente qualquer área da nossa vida terrena, seja na arte, seja na ciência, seja na literatura, seja na economia, em qualquer lugar. Isso porque quando nós analisamos a nossa presença aqui no mundo, nós lembramos que tudo aquilo que se relaciona com a nossa vida tem um objetivo que é o nosso desenvolvimento e a nossa elevação espiritual. Portanto, o Espiritismo, sendo uma filosofia que nos impulsiona para essa elevação, ela pode então dar ali sua contribuição para qualquer situação, né? Então, isso é feito no nosso trabalho, comentei com vocês porque a gente trabalha com isso lá na nossa equipe, e também nós vemos muitos grupos hoje preocupados em trazer essa contribuição. Então nós temos, como já comentei com vocês no nosso estudo anterior, logo que nós fizemos ali um pequeno comentário sobre a introdução desse trabalho que a gente vai fazer hoje, falei para vocês que nós temos grupos, por exemplo, de música espírita, de dança espírita, de pintura espírita. Nós temos as associações de classe, que são os pedagogos espíritas, psicólogos espíritas, médicos espíritas. Nós temos aqueles que são os militares espíritas, os magistrados espíritas, militares espíritas. Então nós percebemos que cada vez mais nós estamos nos organizando para fazer uma análise sobre tudo aquilo que envolve a nossa vida no dia a dia e dar a contribuição do Espiritismo de um modo mais efetivo. Tem até aqueles, né, que estão pensando em criar uma bancada espírita para representar a doutrina nos nossos setores políticos, mas aí acaba fugindo um pouco, porque a gente lembra que quando se faz quando fazem, né, essas junções ou esses agrupamentos, infelizmente eles acabam se tornando muito tendenciosos. Então vale muito mais nós espiritualizarmos os políticos do que nos preocuparmos em criarmos uma bancada, né, sectarista, separando dos outros grupos. Então a gente felizmente não tem esse problema ainda, né, e esperamos que isso não aconteça. Nós vemos muitos espíritas, inclusive, que fazem propagandas políticas se declarando como espíritas, como se isso fosse um atributo para poder atrair aqueles que pensam como ele. Como nós temos em outras religiões, pessoas que dizem, né, olha, eu sou dessa igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, fazendo as suas campanhas. Então, assim como nós temos aqui Kardec hoje falando sobre a questão das artes em geral, a influência perniciosa dessas ideias materialistas sobre as artes em geral, já comentei com vocês que nós poderíamos fazer um trabalho sobre as influências perniciosas das ideias materialistas sobre a política em geral, sobre a economia em geral, né, sobre a indústria em geral. Então, porque nós temos muito a tratar dessas questões. Na educação em geral. Então, cada um colocando, né, dando ali a sua contribuição na área
em que se desenvolve. Bom, aqui Kardec começa então separando para nós uma notícia que ele diz assim: lê-se no Courrier de Paris, no Monde Illustré, de 19 de dezembro de 1868, né? O Correio de Paris, num livro, ou numa sessão chamada Mundo Ilustrado, e essa notícia é de 68. E o interessante, né, lembrando que ele começa aqui falando sobre Carmouche. Pierre Carmouche foi um comediante, um dramaturgo, um compositor contemporâneo de Kardec, que inclusive desencarnou nesse mesmo ano, em 1868, um ano antes de Kardec, que desencarnou em 69. E a notícia diz o seguinte: Carmouche escrevera mais de 200 comédias e musicais. E é por isso, justamente, que o nosso tempo sabe seu nome. É que esta glória dramática, que excita tantas cobiças, é terrivelmente fugaz. Né? Então ele começa já falando sobre desses compositores que nós temos inclusive hoje. Né? Nós temos compositores musicais, temos essas bandas, né, que produzem, que criam, compõem músicas que são de gosto muito duvidoso, a gente lembra sempre, mas são aquelas músicas que ficam martelando na cabeça porque tem um ritmo forte, tem uma letra excitante, provocativa. Né? Então esses compositores fazem aquele sucesso momentâneo, e como diz aqui Kardec, que é terrivelmente fugaz, e de repente ela desaparece. Então nós temos muitos compositores que de vez em quando a gente vê na televisão, ou mesmo atores que participavam de comédias, de programas também, né, de entrevistas, programas de auditório e coisa e tal, que muitas vezes a geração futura não conhece mais. E a gente sempre diz assim, entre aspas, né, era coisa da nossa época. Isso porque simplesmente não marcaram absolutamente nada em termos de profundidade, porque a intensidade com que viviam dizia respeito à superficialidade do momento. Então hoje nós vemos nos programas de televisão, né, vamos recordar o passado, e de repente chama aquele cantor, aquele compositor, aquele ator, que a gente olha e fala assim, meu Deus do céu, nem lembrava mais dessa pessoa. Mas que na sua época foi de grande sucesso, década de 70, década de 80, década de 90, e que hoje desapareceu. Nós temos algumas bandas que lançam sucessos meteóricos, que eles chamam, né? Aquele sucesso que brilha no céu no momento e de repente desaparece. E aqui nesse caso, esse Carmouche escreveu aqui mais de 200 comédias e musicais, como relata aqui a nota do jornal, e ela era muito intensa pelo conteúdo, pelos temas que eram abordados. Era uma glória dramática que excita a cobiça, estimulando as pessoas aos interesses materiais, mas que é terrivelmente fugaz, infelizmente terrivelmente rápida, momentânea. A menos que se tenha assinado obras-primas excepcionais, se está condenado a ver seu nome cair no esquecimento. Logo que se deixe de combater no seu campo, ou seja, logo que deixe de atuar naquele seu momento, no seu tempo. Né? Escritores a mesma coisa, né? Então a gente já viu muitos indivíduos aqui no Brasil, a gente não precisa voltar muito no passado, que tiveram esses seus momentos de glória, né? E desapareceram, ganharam seu dinheiro, fizeram seu momento de fama e de repente simplesmente desapareceram. Durante a própria luta, se é ignorado pelo maior número, ou seja, a maioria das pessoas, no momento em que ele está fazendo seu sucesso, o ignora porque não gosta, porque não tem interesse naquilo que ele produz. O público, com efeito, não se preocupa quando olha o cartaz, senão com o título da peça. O nome daquele que a escreveu pouco lhe importa. Tentem lembrar-se quem assinou tal ou qual obra encantadora, da qual guardam a lembrança. Quase sempre estarão na impossibilidade de responder. E quanto mais avançamos, mais será assim. As preocupações materiais cada vez mais substituem os cuidados artísticos. Carmouche contava precisamente a esse respeito uma anedota típica. Meu vendedor de livros, dizia, com quem conversava sobre seu pequeno comércio, exprimia-se assim: Isso não vai mal, senhor, mas se modifica. Não são mais os mesmos artigos que vendem. Antigamente, quando via vir até mim um rapaz de 18 anos, 9 em 10 vezes era para pedir um dicionário de rimas. Hoje é para me pedir um manual de operações da bolsa. Se as preocupações materiais se substituem
aos cuidados artísticos, aqui já diz Kardec, pode ser de outra forma quando se esforça para concentrar todos os pensamentos do homem na vida carnal, e de nele destruir toda a esperança, toda a inspiração ali dessa existência? Esta consequência é lógica, inevitável, para ele, para aquele que nada vê fora do seu pequeno círculo efêmero da vida presente. Quando nada se vê atrás de si, nada diante de si, nada acima de si, sobre o que pode se concentrar o pensamento, se não é sobre o ponto em que se encontra? O sublime da arte é a poesia do ideal que nos transporta para fora da esfera estreita da nossa atividade. Mas o ideal está precisamente nessa região extramaterial, onde só se penetra o pensamento, que a imaginação concebe se os olhos do corpo não a percebem. Ora, que inspiração o espírito pode aurir na ideia do nada? O pintor que apenas tivesse visto o céu brumoso, as estepes áridas e monótonas da Sibéria, e que acreditasse que aí estivesse todo o universo, poderia conceber e descrever o brilho e a riqueza de tons da natureza tropical? Como querem que seus artistas e poetas os transportem para as regiões que eles não veem com os olhos da alma, que não compreendem e nas quais não creem? O espírito não pode identificar-se, senão com o que sabe ou o que ele crê ser uma verdade. E esta verdade moral torna-se para ele uma realidade que ele exprime tanto melhor quanto melhor a sente. E então, se à inteligência da coisa ele junta a flexibilidade do talento, transmite suas próprias impressões à alma dos outros. Mas que impressões pode provocar aquele que não as tem? A realidade do materialista é a terra. Seu corpo é tudo, visto que fora disso nada há. Não há nada, visto que seu próprio pensamento se extingue com a desorganização da matéria, como o fogo com o combustível. Ele não pode traduzir pela linguagem da arte senão o que ele vê e o que ele sente. Ora, se ele apenas vê e sente a matéria tangível, não pode transmitir outra coisa. Onde só se vê o vazio, nada se pode aurir. Se ele se aventura nesse mundo desconhecido para ele, aí entra como um cego, e apesar dos seus esforços para elevar-se no diapasão do idealismo, permanece no terra a terra, como um pássaro sem asas. Aqui, antes de entrar no próximo comentário de Kardec, bom dia pessoal que chegou, é interessante porque quando ele fala sobre a nossa visão limitada, basta a gente perceber, por exemplo, a qualidade de nossas artes. Então hoje, quando nós assistimos à televisão, vamos ao cinema, vamos ao teatro, ouvimos uma música, nós podemos perceber que o conteúdo desse material, da literatura inclusive, não escapa disso também, está exclusivamente voltado para a euforia do momento em que se vive. Eu vi uma reportagem recentemente, aliás, é um programa de entrevistas, em que um repórter brasileiro entrevistava um estudioso da literatura americana, que de um modo geral acabava também se estendendo como um estudioso da literatura mundial. Então ele dava uma pincelada em várias áreas, em vários países, separando aquilo que era o mais destacado, e ele então fazia os seus estudos em cima daquilo. Eu não me lembro se eram estudos acadêmicos ou apenas voltado para a sua profissão, não me recordo. Mas então ele fazia uma análise sobre um período de artes aqui no Brasil, sobre lançamento de livros, de publicações, especialmente aquele texto, aquele evento que acontece, não é em Angra dos Reis, é em Búzios, né? Vocês se lembram o nome daquela cidade que fica no Rio de Janeiro, que tem aquele evento de artes? Vocês se recordam? Em Paraty, obrigado, Miriam. Então ele falava sobre esse evento de Paraty, onde muitos são convidados, onde muitas entrevistas, isso assim dizia. E aí então ele dizia o seguinte, que é interessante que quando a gente começa a ler os livros que foram publicados desde o passado até o presente, todo o conteúdo, o encontro literário, isso. Tem as bienais também que são lançadas, como nós tivemos a Bienal no Rio de Janeiro recentemente, que até o pessoal do Espiritismo Net esteve lá, Miriam? Então, nesses eventos, você começa a ler
o conteúdo de todo aquele material, e esse estudioso dizia o seguinte, que é interessante que a gente consegue, através dessas publicações, acompanhar a evolução do próprio mundo. Isso porque o artista, o autor, no momento em que ele escreve um livro, ele escreve sobre a sua realidade do momento. Então, um livro que foi publicado na década de 70, ele traz características do mundo na década de 70. Na década de 80, na década de 90, na primeira década agora do século XXI, já entramos na segunda década, então assim, a literatura ela vai acompanhando o momento em que as coisas vão acontecendo. A mesma coisa acontece com a música, com o cinema, com o teatro, enfim. Tudo vai acontecendo. Nós podemos perceber que os filmes, hoje, que são lançados no cinema, são muito mais ousados do que os filmes da década de 70, por exemplo. Né? Para quem quiser ver, a Miriam colocou o Flip, Festa Literária de Paraty, www.flip.org.br. Então, a gente pega os filmes hoje, são filmes mais violentos, são filmes com mais efeitos especiais, são filmes mais eróticos, são filmes mais polêmicos, diferente daqueles do passado. Quando a gente assiste a um filme da década de 80, década de 70, a gente vê assim uma certa ingenuidade no cotidiano das pessoas, diferentemente do que acontece hoje, em que tudo já envolve sensualidade. No passado a gente não via, por exemplo, um casal de adolescentes se aproximando numa relação afetiva tão intensa. Os adolescentes brincavam, se aventuravam, viviam seus dramas. Hoje não. Hoje nós vemos todos os dias adolescentes de 15, 16 anos vivendo os sentimentos com uma intensidade que os adultos ainda não conseguem lidar. Mas eles fazem isso e acabam entrando depois, sofrendo as consequências disso. A gente vê todos os dias, né, Elcio? E isso a gente percebe por quê? Porque o nosso pensamento, os nossos valores também foram se modificando. Então as músicas, quando a gente pega músicas da década de 70, coloquem nomes de artistas da década de 70, e vou colocar alguns. Vou colocar, por exemplo, Aldair José, Benito de Paula, quem mais? Coloca aí, Elcio, que é do seu tempo, vamos lá. Erasmo Carlos, a própria Jovem Guarda, né, que de um modo geral. Quem mais? Os tribalistas? Não. A Tropicália. O pessoal da Tropicália também é a mesma coisa. Vando fez sucesso lá naquele começo, né? Miss Lane, nossa, nem lembrava dessa, Ximenes. Essa você foi longe, né? Tom Jobim. Enfim, quando nós começamos a pegar as letras desses artistas, independente da música, porque a música vai mudando conforme o gosto de cada um, né? Mas pega aqueles mais bregas também, Elcio, não pega só gente de qualidade, não. Você está colocando Chico Buarque, Tom Jobim, Vinícius, coloca Vando, coloca esse pessoal assim mais popular mesmo. Evaldo Braga, esse eu não conheço, hein? Então nós temos esses cantores, quando a gente pega uma letra daquela e compara, por exemplo, com os artistas de hoje, a gente vê notoriamente que cada um, se Vando é brega, fraterna, Deus me livre, Tonico Tinoco, que é da parte mais sertaneja, né? Então a gente vê que as letras que são colocadas acompanham a evolução moral do mundo. As novelas, os filmes, como nós colocamos, tudo, enfim, né? Então hoje nós percebemos, eu cheguei até a fazer um comentário há um tempo atrás, e a Lívia até me questionou, porque a Lívia gosta muito dessa parte, Amado Batista, essa tirou da alma, né? Então, conversando com a Lívia, que gosta muito de teatro, de música, ela me questionou, né? Zé Ramalho é mais na década de 80, né, Júlio? Não chega a ter tão 70 assim. Eu não me recordo que ele tenha feito tanto sucesso assim nessa época de 70, né? Eu acho que a época de 80 foi mais assim a época dele, né? Você pega, por exemplo, Zé Ramalho, pega Alceu Valença, Elba Ramalho, o pessoal assim, Fagner também fez muito sucesso, mais sucesso na década de 80, né? Então eu conversava com ela e eu dizia que aqui em São Paulo é muito comum nós ouvirmos em algumas rádios, principalmente aquelas que são direcionadas para um público mais seletivo, né, saindo das músicas muito populares, muito barulhentas, aqueles que gostam de ouvir música enquanto trabalha, aquelas músicas mais calmas, né? Então é muito comum nessas rádios eles fazerem propagandas de peças teatrais. Só que é interessante que a quantidade de peças que são, a quantidade de comédias que são divulgadas é uma coisa assim espantosa. Então você tem um musical, você tem uma peça de drama, e de repente você tem 10, 15 comédias sendo divulgadas. E essas comédias são assim, elas fazem uma temporada e depois desaparecem.
Exatamente porque a parte humorística dessa comédia diz respeito ao cotidiano das pessoas. Então isso tem uma influência cultural, sem dúvida nenhuma. Porque uma deficiência cultural faz com que nós busquemos entretenimentos que acompanhem esse nosso nível. Você não pode, como eu tinha comentado com ela, colocar uma peça de Shakespeare, por exemplo, aqui no Brasil, esperando que faça grande sucesso. Já que as pessoas não estudam Shakespeare, não conhecem Shakespeare, muitas vezes não acompanham o raciocínio que ele apresenta em seu trabalho, tanto ele como outros, né? Nós temos Dostoiévski, a mesma coisa, embora nós tenhamos hoje uma peça de Dostoiévski aqui sendo trabalhada em São Paulo. Então, vários desses autores acabam ficando simplesmente fazendo aquele sucesso momentâneo. Então Kardec ele comenta exatamente sobre isso, que você não pode esperar que alguém traga através da cultura, através da arte, pensamentos que vão além do seu mundo se ele não consegue enxergar aquilo que vai além. Ele vai simplesmente falar daquilo que ele vê nas paredes que o cercam, ele vai falar sobre as pessoas que o cercam, sobre os problemas que aparecem na televisão. Eu tinha feito uma época, eu acho que acho que só a Cindizinha que se lembra, e talvez o Armando, não sei se vocês se recordam. A gente ia falar sobre música no mundo espiritual, isso porque a gente estava estudando na época o Livro dos Espíritos, e eu fiz uma montagem com músicas da época, peguei assim várias músicas, fui tirando trechinhos e montei, né, uma sequência de uns 6, 7 minutos com vários trechinhos de refrões de músicas que faziam sucesso naquele período, né? Então foi coisa de faz mais ou menos uns 6 anos que a gente fez isso. Então, ouvindo, é interessante que cada trecho da música mostrava uma realidade. Era uma música de sensualidade, era uma música de protesto, era uma música de periferia, era uma música de piada, de brincadeira. Enfim, o conteúdo as letras dessas músicas apresentavam o nível em que nós nos encontramos ou nos encontrávamos culturalmente. E hoje não é diferente, né? Se a gente pegar as músicas que são mais tocadas, né, na televisão ou que são nas rádios e tudo mais, a gente não vai encontrar muitas músicas diferentes. Eu vou pegar um funk aqui, vou pegar um pagode ali, vou pegar uma sertaneja ali, e a gente vai montar uma seleção assim daquela de doer, né? A Miriam colocou: arte representa a realidade das pessoas, cada um com sua realidade. Então isso mostra, né, Miriam, que o que Kardec quis trazer exatamente a esse respeito é que a nossa realidade é representada por essa arte. E se essa arte é de baixa qualidade, isso mostra que a nossa realidade também é uma realidade inferior. Que não adianta a gente querer se aventurar, como ele diz assim, só ele se aventura nesse mundo desconhecido para ele. Se ele se aventura nesse mundo desconhecido para ele, aí entra como um cego, e apesar dos seus esforços para elevar-se no diapasão do idealismo, permanece no terra a terra, como um pássaro sem asas. Ele continua aqui para nós. A decadência das artes nesse século, falando do século XIX, mas a gente poderia encaixar perfeitamente no século XXI, é o resultado inevitável da concentração das ideias sobre as coisas materiais. E esta concentração, a seu turno, é o resultado da ausência de qualquer fé e de qualquer crença na espiritualidade do ser. O século não recolhe senão o que semeou. Quem semeia pedras não pode recolher frutos. As artes não sairão do seu torpor senão por uma reação, através das ideias espiritualistas. Aqui tem outro detalhe que a gente pode comentar também, muito mais do que a letra, é a própria melodia. O que significa isso? Que a música, ela sem dúvida nenhuma sensibiliza a alma, ela toca a alma. Uma melodia tocante, muitas vezes, se você estiver num determinado momento com uma determinada concentração, você pode chorar de emoção. Quando você tem, por exemplo, um momento emocional muito intempestivo, você, dependendo do ritmo que você tem, você entra num estresse geral. Então hoje nós temos ritmos dos mais variados que representam aquilo que as pessoas sentem. Uma música agressiva estimula as pessoas à agressividade, uma música sensualista estimula as pessoas à sensualidade, né? Então a gente vê claramente essas representações da melodia sendo transmitidas através
aliás, as emoções transmitidas através da música. Nós vemos, por exemplo, muitas vezes músicas religiosas. É interessante que a gente ouve algumas músicas evangélicas, que elas têm letras evangélicas, mas uma melodia de um rock metal, por exemplo. Nós temos músicas com letras evangélicas sendo transmitidas através do funk, através do samba, através do rock. Isso o que significa? Que nós, embora estejamos com a intenção de transmitir o nosso pensamento ao mundo espiritual, a essência, aquilo que é verdadeiro, vai através da melodia. Então é como se nós quiséssemos mascarar a nossa realidade. Você passa uma letra falando de Jesus, que Jesus é seu amigo e coisa e tal, mas gritando. E aí então a pessoa diz assim, não, mas eu estou cantando uma música evangélica. Só que com um ritmo daquele. E o ritmo expressa exatamente aquilo que o compositor tem dentro do coração. A Fraterna colocou ontem, eu vi uma apresentação dessa na TV, e nós temos muitas hoje, né, porque, na verdade, a intenção que as pessoas têm é de se aproximar cada vez mais da sua fé, da sua crença. Só que, como nós comentamos essa semana, nós temos ainda uma vivência espiritual muito superficial. Então nós temos vontade de, mas não temos condições de. Isso porque a nossa essência ainda é muito limitada na nossa vivência terrena, nos apegos das sensações, nas sensações, nos interesses, naquilo que nos estimula de um modo muito mais profundo. Né? Então isso que a arte representa para nós. Seria como se fosse assim, através da arte você consegue compreender, né, utilizar como se fosse um termômetro do mundo. E é uma questão de gosto. Eu sou uma pessoa que tem meu gosto musical, tenho meu gosto de filme, de literatura. Então isso mostra o quê? Que nesse momento eu gosto disso, não tenho como me livrar de uma hora para outra, você deixar de gostar de uma coisa e se forçar a pegar outra. Mas é interessante que conforme você vai se transformando moralmente, porque a gente percebe até na nossa evolução biológica, psicológica, quando nós éramos crianças, nós tínhamos uma preferência por determinados tipos de programa. Assistíamos alguns desenhos, alguns filmes, gostávamos de algumas músicas, alguns seriados, né? Tem alguns canais de televisão que resgatam aqueles seriados antigos e passam na atualidade, né? Então, esses dias eu estava assistindo um desses e eu parei assim, assisti o episódio e eu não vi a hora dele acabar. Eu ficava assim, meu Deus, como é que eu gostava disso? Isso porque o meu estado psicológico naquela época aceitava aquilo com naturalidade. Conforme o tempo foi passando, eu fui amadurecendo e os meus interesses foram se voltando para outros caminhos, aquilo deixou de ser interessante para mim. Então, se na nossa vivência biológica, na nossa vivência terrena, nós passamos por essas fases de transformação em virtude desse amadurecimento, das experiências que a gente vai vivendo, e espiritualmente, que é algo que acontece mais a longo prazo, porque biologicamente nós temos o dia que a gente nasce e o dia que a gente desencarna. E espiritualmente nós temos várias e várias encarnações. Então eu posso não ter, por exemplo, eu posso ter hoje, por exemplo, um exemplo bem distante, diga-se de passagem, uma preferência pelo funk, por exemplo, esse ritmo de batida, independente da letra, mas é o ritmo de batida, é aquele ritmo que estimula, é aquele ritmo que provoca. No passado, nas encarnações anteriores, embora não tivesse funk naquela época, nós tínhamos melodias que provocavam o mesmo efeito. Então a gente vem acompanhando e buscando, a gente vai naturalmente sendo atraído por aquilo que nos chama. Imaginando, por exemplo, bom dia código, imaginando, por exemplo, quando a gente vivesse na época medieval, estando naquelas tavernas, nós ouvíssemos aquelas músicas populares que estimulavam em nós as mesmas sensações. Então hoje nós estamos, amanhã nós estaremos mais um pouco, depois mais um pouco. Conforme a gente vai se evoluindo também moralmente, esses sons já se tornam mais incômodos. Essas ideias das letras, das peças, da literatura, já se tornam para nós incômodos. E a gente vai buscando naturalmente aquilo que vai com aquilo com o qual a gente vai se afinizando. Então são músicas mais espiritualizadas, músicas que provocam em nós sentimentos mais elevados. Aquele sentimento de harmonia, de equilíbrio, aquele sentimento que estimula o amor, por exemplo. Hoje nós temos as músicas consideradas New Age, que é essa nova era, né, exatamente porque nós estamos entrando numa fase nova. E analisando um pouco desse contexto dentro do meio popular, do meio esotérico,
nós temos que a música New Age, que quer dizer a nova onda, né, ou nova era, quer dizer, nova era, é essa nova era do signo de Aquário, que segundo os esotéricos é uma era muito mais espiritualizada. Dentro dessa influência astrológica, que não tem fundamento científico, mas popularmente é visto assim, a era de Aquário ela estimula as pessoas a se elevarem espiritualmente. Então as músicas de New Age têm essa proposta de compor a trilha sonora dessa nova fase da humanidade. E coincidentemente nós estudamos na doutrina espírita que nós estamos passando por uma fase de transição planetária, buscando um mundo mais elevado, buscando um mundo mais espiritualizado. Então nós temos ali várias linhas se convergindo no mesmo ponto, que é exatamente essa transformação espiritual. As pessoas deixarem os interesses físicos e começarem o interesse e se aproximarem dos interesses espirituais. Só que esse é um processo extremamente demorado. Não é algo que, de repente, só porque eu coloquei uma música da Enya, por exemplo, para quem gosta, né, tocando no rádio, aquela música que sensibiliza, e tem realmente músicas lindíssimas que são tocadas, assim, né, tanto dela como de outros músicos, sejam eles apenas instrumentistas ou sejam cantores, né, mas que produzem aquele efeito tão sublime, né, aquela coisa que dá vontade de ficar ouvindo o tempo todo e coisa e tal. Isso mostra algo que nós começamos a viver. Se você quiser torturar alguém, né, pois a gente sempre encontra, né, com as mensagens da Enya, por exemplo, como trilha sonora de mensagens espirituais, né, que são trazidas para nós, que você encontra no YouTube, coisa e tal, né, e tantas outras músicas de piano, de flauta, de harpas, e assim vai, né? Então, mesmo que não seja no caso dela, nós temos músicas espíritas, músicas evangélicas que têm uma melodia extremamente sensível. Músicas católicas da mesma forma, né? Então, encontramos essas melodias de pessoas que estavam realmente num estado de inspiração muito grande e transmitiam através da melodia, através da sua letra, aquilo que elas estavam sentindo. E isso significa que é algo verdadeiro que sai de dentro dela, não é algo artificial. Porque você não consegue produzir algo belo se você não estiver vivendo aquilo. E isso é uma realidade em qualquer área. Se você vai trabalhar, por exemplo, com arquitetura, se aquele arquiteto, se aquele projetista não estiver inspirado para fazer uma obra, e por mais que ele tente fazer alguma coisa, ela vai sair artificial. Um poeta que quiser escrever uma poesia, se ele não estiver inspirado, ele vai escrever aquela rima mecânica sem nada de conteúdo profundo. Um compositor a mesma coisa, um cineasta a mesma coisa. Você contrata alguém e fala assim, olha, faça para mim, por favor, isso aqui com pressa. Ele vai falar assim, mas eu preciso pensar um pouco. Não, você não tem tempo para pensar. Então ele começa a juntar algumas lembranças, fazer uma coisa meio Frankenstein, né? Um pedacinho aqui, um pedacinho ali, monta aquela coisa que, infelizmente, inspiração não depende de sorte. Você não vai fazer uma coisa boa por sorte. Você vai fazer alguma coisa boa porque você não apenas tem aquele talento, como também você tem a inspiração desse momento. O Áureo Corá, por exemplo, ele é dentro da doutrina espírita, né, um dos músicos assim, que produzem, né, grandes obras, né, grandes composições, né, então realmente é muito bonito. Então a gente vê essa realidade. Então nós vamos acompanhando essa mudança conforme essa transformação também ocorra dentro de nós. Imagina você pegar alguém que gosta de funk ou que gosta de heavy metal, aquele som pesado, trancar numa sala e deixar ele ouvindo o som da Enya. Para ele vai ser uma tortura, porque ele não suporta aquilo. Não é aquilo que ele quer sentir, não é aquilo que ele gosta, não é aquilo que ele vive. E a mesma coisa, pegar aqueles que não gostam e colocar numa sala ouvindo aquelas músicas que são insuportáveis, quer dizer, são insuportáveis para nós. E a gente viu isso de um modo muito interessante no Rock in Rio que teve recentemente. Cada dia trazia ali Essa é a parte bacana do Rock in Rio, que infelizmente a gente não observa dessa perspectiva. Cada dia traz um tipo de melodia diferente. Então você pode escolher qual é o dia que você mais gosta, quais são os artistas, quais são os tipos de música. Então no começo, interessante, no primeiro dia você ouvia Daniela Mercury. No último dia você ouvia Iron Maiden. Aquela coisa barulhenta, o Metallica, né, na verdade, né? Ouvia aquela coisa barulhenta, aquela coisa de gritaria, aquela coisa de meio de agressividade. No meio disso você tinha alguém que era popular, alguém que era um pouco mais rock. De repente você vai naquele palco Sunset, que era um palco alternativo que tinha ali no Rock in Rio, você ouvia ali um blues, você ouvia uma música alternativa.
Então cada um buscando o seu espaço. Então a gente vê que essa diversidade cultural, na verdade, ela pode ser rica para a cultura, mas ela mostra que tudo ainda está muito relacionado com as sensações que essas melodias provocam. Eu estava falando agora há pouco, Lívia, que você chegou, sobre aquela questão do teatro que a gente estava conversando, porque o estudo de hoje trata exatamente dessa questão. Depois você ouve o comecinho que eu tinha comentado. Então, é uma questão cultural, é uma questão de interesses do terra a terra, como Kardec coloca, e enquanto isso a gente vai buscando novas ideias, conforme a gente vai evoluindo também espiritualmente. Bom dia, pessoal. Vamos lá, então. Kardec diz para nós assim: como um pintor, o poeta, o literato, o músico poderiam ligar seus nomes a obras duráveis, quando em sua maioria não creem eles próprios no futuro dos seus trabalhos. Quando eles não se apercebem de que a lei do progresso, este poder invencível que arrasta atrás de si os universos pela estrada do infinito, pede-lhes mais do que as pálidas cópias das criações magistrais dos artistas dos tempos idos. Quer dizer, não adianta você querer copiar um artista do passado tentando ser ele se você não é. Vocês se lembram que eu comentei assim que muitas vezes a gente tenta fazer um papel de pessoa boa, mas ou você faz o papel de pessoa boa se você realmente tiver a bondade dentro de si mesmo. Do contrário, não adianta você querer imitar, porque vai ser uma bondade artificial, uma bondade mecânica, uma bondade obrigatória, e não uma bondade espontânea. E continua aqui para nós. Lembramo-nos dos Fídias, dos Apeles, dos Rafaéis, dos Miguelângelos, faróis luminosos que se destacam da obscuridade dos tempos decorridos, como brilhantes estrelas no meio de trevas profundas. Mas quem pensará em observar a luminosidade de uma lâmpada lutando contra o sol brilhante de um belo dia de verão? O mundo caminhou a passos de gigante desde os tempos históricos. As filosofias dos povos primitivos gradualmente se transformaram. As artes que se apoiam sobre filosofias, que lhes são a consequência idealizada, tiveram elas mesmas que se modificar e se transformar. É matematicamente exato dizer que, sem crença, as artes não têm vitalidade possível, e que toda transformação filosófica acarreta necessariamente uma transformação artística paralela. Olha só que ligação interessante que Kardec faz de filosofia e arte. A filosofia nada mais é do que a arte de pensar. Só que você só consegue pensar sobre aquilo que se encontra diante dos seus olhos. Dificilmente você vai conseguir pensar de um modo efetivo sobre algo abstrato, algo fantasioso, algo fictício. A ficção você cria, mas você não vai conseguir desenvolver nenhum tipo de raciocínio mais profundo sobre algo que você não vive no dia a dia. Então a filosofia nos estimula a pensar naquele momento. A arte é uma representação do sentimento da pessoa que se materializa através de um objeto, através de uma produção. Então a filosofia do passado era uma coisa, a filosofia contemporânea é outra. A Miriam colocou: eu penso que a inspiração não é só aquela que vem da espiritualidade de forma mágica, como imaginamos. É um conjunto. Sua conexão com o que está fazendo, a técnica, a pesquisa, ela não vem assim, plim. É preciso se conectar. Aí acredito que somos direcionados para observar algo que nos inspire, além daquilo que já fazemos de transformação. Se nossa conexão for de escada, o resultado nunca será de banda larga. Com certeza não. Né? E o detalhe interessante também, né, Miriam? Quando você fala em inspiração depende do seu sentimento. Então você não é apenas aquilo que você vê. Bom dia, pessoal que chegou. Não é aquilo que você vê à sua volta, aquilo que você vive, é aquilo que você sente. Você pode estar diante de uma praia, por exemplo, e aquele ambiente de praia, ele pode ser insuportável, porque você quer agitação, você não quer tranquilidade. Você fala assim: poxa vida, eu queria tanto sair, eu queria tanto... Tem gente que fica em casa naquele fim de semana e diz assim, né? Ai, que fim de semana chato. Eu queria tanto uma festa para encontrar com meus amigos, para sorrir. E na sua frente tem um pôr do sol, descendo lentamente, maravilhoso, aquela cor do céu, com aquele azul, com aquelas nuvens que refletem esse brilho. E você não quer ficar vendo o pôr do sol, você quer sair, você quer uma agitação, algo que te coloque numa condição de felicidade, ainda que seja temporária, né?
Você colocou, para mim a praia já é uma agitação danada. Então a gente vê que muitas vezes você está num momento de inspiração. Tanto que tem alguns compositores que escrevem que compõem uma música, né, escrevem uma melodia, e aí então eles dizem assim, olha, naquele momento eu estava inspirado. E é interessante a gente observar que tem compositores que lançam, por exemplo, CDs. Ele acabou de lançar um CD com 12, 15 composições. E aí então ele vai dar uma entrevista para um programa, para um jornal, qualquer coisa assim, um editorial que fale sobre a música. E aí então ele vai perguntar assim, no que você resume esse seu CD? Aí ele vai começar a analisar as letras e vai dizer assim, olha, é o momento que eu estou passando. Então as minhas letras, nós temos artistas que escrevem alguns CDs que são extremamente alegres, positivos. Tem outros que ele vai escrever que são extremamente deprimentes, porque seu estado de espírito naquele momento é de uma depressão. Eu me lembro de uma artista, a Adele, que vocês conhecem, uma cantora dos nossos tempos, uma letra que ela escreveu, e eu cheguei até a divulgar no Facebook, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, a música chama Someone Like You, né, que vocês devem se lembrar. E ela cantou ao vivo. Só que antes de começar a cantar essa música, ela falava sobre o momento que ela estava vivendo. Então é legendado, aparece direitinho, né, que ela está em Nova York. Então ela fala com o público, ela vai contando por que ela escreveu aquela música. E ela dizia que ela estava se separando do marido, que foi um momento muito difícil para ela, que embora eles se amassem, né, dos nossos tempos atuais, de agora, né? Então, assim, alguém que eles se amavam muito, mas havia uma incompatibilidade na relação deles, então eles acabaram optando pela separação e embora mantivessem a amizade. Aí o ex-marido se casou novamente, continuou aquela amizade, aquele sentimento continua presente. E ela transmitiu isso para a música. Então, se por um lado ela tinha uma música provocativa, que ela lançou num CD, num outro ela lançou essa música que era assim uma fossa geral. Então não adianta a gente pegar principalmente pagodes que a gente ouve, né? Eu estou colocando esses ritmos porque são ritmos da nossa atualidade, né? Você pega uma música sertaneja, pega um pagode, qual é a letra? É alguém que foi deixado, é alguém que foi traído, é alguém que foi largado, aquela coisa toda. E se o artista, o compositor, não vive aquilo, para transmitir aquele sentimento, sai uma música com uma rima mecânica. Uma música falando as mesmas coisas que outras músicas falaram. Agora, se ele vive aquilo, ele fala de um sentimento dele. Aí então a gente vê aquela música que quando você acaba de ouvir, ou você está chorando ou você entra em depressão. Porque a música provoca esse sentimento. Então a gente vê que a inspiração também é algo que o indivíduo vive no momento dele. Então depende, como a Miriam colocou, né? O que ele vive naquele momento, a técnica, a pesquisa, o sentimento dele, a tendência que ele tem, tudo isso. Né? Eu só lembro, o Vinícius foi um grande mestre. Né? Deixa eu ver aqui. Que dava o recado, né, de uma forma magnífica. Sai um caractere que eu não entendi, Elcio, no meio do seu texto, mas sem dúvida nenhuma, né, ele tinha, né, o grande poetinha, do AI-5, né, entendi agora. Né? Então ele foi um grande mestre no AI-5, né, onde dava o recado, porque o AI-5, né, para quem não se lembra, foi aquele ato institucional número 5 que foi instituído pela ditadura militar. Então nós tivemos vários atos institucionais o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. E o quinto era aquele que fechava, por exemplo, os jornais, fecharam os partidos políticos, fecharam os congressos, o congresso e tudo mais. Né? Então naquela época, qualquer coisa que você escrevia, eu cheguei a pegar um pedacinho da ditadura, né, que eu me lembre, né, porque eu sou de 69, a ditadura acabou efetivamente ali por volta de 83, 84, então eu estava na adolescência acompanhando aquele processo de democratização do nosso país. Mas eu me lembro que na época da escola você comprava um disco de vinil e algumas faixas vinham riscadas. Algumas faixas que falavam palavrão, por exemplo, algumas faixas que faziam críticas políticas, algumas práticas que criticavam a condição social do país. Né? Então, eu vivi muito pouco, Fraternal, eu lembro assim de pequenos detalhes. Eu me recordo da banda Blitz, vocês se lembram, né, do Evandro Mesquita, da Fernanda Abreu e tudo mais. Então eu me lembro que meu primo comprou um disco da Blitz quando eles lançaram, que foi em 1982, 83, alguma coisa assim.
E aí então, da Fernanda de Abreu, né? Então eu me lembro que quando a gente olhava assim o vinil, você tinha faixas que estavam todas riscadas. O pessoal pegava agulha assim e ficava riscando completamente aquela faixa, porque ela tinha. Eram músicas que tinham palavrões, palavras vulgares e tudo mais, e isso não era admitido na época. Então, quer dizer, ditadura militar naquela época também fazia a mesma coisa. Então a gente tinha, por exemplo, a censura, né? Então nós tínhamos, por exemplo, Vinícius de Moraes, nós tínhamos Caetano Veloso, a história, né, do Roberto Carlos, por exemplo, debaixo dos caracóis do seu cabelo, nada mais era do que, né, um comentário sobre não é o banimento, né, mas é a expulsão daquelas pessoas. Chico Buarque fazia a mesma coisa também, né? Seria assim o exílio, né? Exilavam alguns dessas pessoas que eram consideradas como inimigas políticas do Estado, e aí então alguns faziam alguns comentários, né? Então só a face de mim esse cálice, né, França, já era algo bastante significativo nessa época. Então a gente vê assim que a nossa cultura, ela atinge diretamente o momento que se vive na nossa sociedade, né? E lamentamos muito que isso não seja estudado na escola, porque estudar a história musical do nosso país é estudar a nossa própria história, só que dentro da sua realidade, não daquilo que institucionalmente é transmitido para todos nós. Então você lê livros que o governo, por exemplo, oferece. Quando você ouve uma música, é o artista de rua que escreve. Então ali você vai ter uma outra versão da história. Então você pega desde lá de baixo, pegando Chiquinha Gonzaga, lá no começo do século XX, vai evoluindo, a gente pega outros cantores mais próximos a nós, né, como Lamartine Babo, como, por exemplo, Carlos Galhardo, Cartola. E depois a gente vai mais para a década de 70, pegando aquela parte da Tropicália, a Bossa Nova, Jovem Guarda. Então a gente vê que cada um desses estilos musicais traz para nós uma versão da sociedade naquele momento. E qual desses aí, de toda essa... Pois é, então a gente tem que estudar um pouco de história, fraterna, dessa parte musical. A gente conhece mesmo a nossa sociedade, né? Pegar, por exemplo, Ataúfo Alves, pegar... Quem que eu vi um documentário esses dias? Aquele sambista que tem aquele queixo pequenininho, Noel Rosa. Vi uma parte do Noel Rosa mostrando o Rio de Janeiro naquela década antiga, né? Década de 40, década de 50. Então as letras falavam dessa realidade. Agora, de todos esses artistas, Nelson Gonçalves já é mais 70, 80, né? Falar, por exemplo, desses artistas, quais deles traziam uma mensagem de elevação espiritual? A gente não consegue pensar em ninguém. O próprio Vinícius de Moraes, que era um grande poeta, ele falava do quê? Falava de amor. Só que é do amor o quê? O amor homem e mulher. Não era aquele amor espiritualizado, aquele amor desprendido, aquele amor universal. Era um amor apaixonado, né? As rosas não falam, elas simplesmente exalam o perfume que roubam de ti, quer dizer, o homem fazendo uma declaração de amor para a mulher. Então, embora seja uma bela poesia, o tema continua sendo ainda voltado para as emoções terrenas. Armando colocou, infelizmente, hoje a falta da cultura de escolas está dando essa no funk, né, que é para mim o fundo do poço de nossa cultura. Concordo, viu, Armando? Embora respeite quem gosta de funk, para mim é de um gosto extremamente duvidoso, né? Mas eu também tenho as minhas preferências e também estou sujeito a todo tipo de crítica, né? Porque eu gosto muito de rock, né? E rock, para colocar no ouvido de alguém, é uma música muito barulhenta, mas é uma preferência que eu tenho. Beto Guedes, Sal da Terra, essa eu consigo uma música universal. Sim, essa é uma exceção. Né? As ilus, a inspiração do funk é dos sentimentos das pessoas, do dia a dia delas. Então, quer dizer, você vive aquele momento de sensualidade, de erotismo, e você transmite isso para a música. Essa é a inspiração do funk. E, aliás, como todas as outras músicas, também são inspiradas no nosso mundo. Só que tem algumas músicas que são mais, alguns estilos e compositores que são mais ousados em termos de valores, e outros que são mais contidos, mas todos eles dizem respeito à mesma situação. Se eu pego Titãs, por exemplo, e digo polícia para quem precisa de polícia, ou então eu pego uma música de funk, que infelizmente ou felizmente eu não lembro de nenhuma letra, mas que trata dessa chamada, dessas situações, nós temos vários e vários exemplos que tratam do nosso cotidiano, né? Isso falando da música. Quando a gente volta, por exemplo, para a escritura, a gente pega Nelson Rodrigues,
que trazem aquelas mensagens picantes a respeito das situações do dia a dia. Né? Nós temos ali, que mais de grandes escritores? Paulo Coelho, que traz ali a sua visão do mundo espiritual de acordo com a sua vivência. Muita gente o considera como um grande guru, outros não. Mas o funk, Aziluz, você fala que ele é pura pornografia. Nós temos letras pornográficas, mas se você pegar o funk, por exemplo, você vai encontrar um funk com uma letra de protesto, você vai encontrar um funk com uma letra evangélica. Então não é o funk que é pornografia, é naquele ambiente onde muitos compositores, se nós podemos chamar dessa forma, expressam suas ideias. Então não é a melodia que traz a pornografia, é a letra que você coloca. Então você pode ter rock, por exemplo, que trazem palavrões. Tem para quem não conhece, tem uma banda de rock chamada Velhas Virgens, que são letras assim pavorosas, extremamente vulgares, extremamente agressivas. Outros que trazem apologia à droga, apologia à violência. Os Raimundos, por exemplo, Lívia, que até inclusive o próprio Rodolfo, que era o vocalista dos Raimundos, se transformou em evangélico. E ele estava dizendo que ele se converteu para as igrejas evangélicas. E eu me recordo de uma entrevista que ele disse que um dia ele estava andando no supermercado, uma criança falou assim: mãe, é o Rodolfo daquela música da igreja. E ele ficou extremamente feliz, porque ele só era reconhecido pelas músicas que ele fez na época dos Raimundos, que era uma banda de rock nacional, mas que trazia letras muito vulgares, muito agressivas. Então ele ficou assim muito feliz, falou assim: nossa, que delícia, quando foi a criança, me reconheceu pela música da igreja. Então foi a opção que ele fez, de uma época em que ele se considerava perdido, e depois numa época em que ele se considera salvo. As letras do Gabriel Pensador, inteligentíssimas por um lado e provocativas em outro. Aquela música Maresia, por exemplo, fala do uso da maconha. Outras fala da loira burra. Outra ele consegue falar de algo mais interessante. Então, continua ainda preso nos... Então, embora ele escreva de um modo inteligente, olha só, que o intelecto nem sempre acompanha a moralidade. Então as músicas são bem escritas, mas os temas também são voltados para o dia a dia. O Elcio colocou naquela mesa do Sérgio Bittencourt, é linda, cantada por Nelson Gonçalves, depois mas naquela mesa fala do quê? De sentimentos humanos, corretamente. Então a gente vê assim que essa é a nossa realidade. A Miriam colocou lá em cima, mas se você escuta certos funks lá no começo, eles falam da vida das comunidades, era uma música de protesto, exatamente. A realidade, não tem essa ideia do sexo e crime como propaganda. Acabou se vinculando uma coisa com a outra. Mas você percebe que essa melodia, que normalmente ela é muito mais cultuada nas comunidades mais pobres, mais relegadas da sociedade, podemos dizer assim, a gente pode ver, por exemplo, que ela tem muito mais proximidade porque é uma forma das pessoas expressarem seus sentimentos. Essa que é a parte bacana de você estudar. Então, estudar arte não é simplesmente você ouvir aquilo que toca no rádio, você ver um livro que está numa prateleira, ou você assistir alguma coisa na televisão, no teatro, no cinema. É você entender por que aquilo está acontecendo. E esse artigo que Kardec escreveu, na verdade, fraterno, a gente está falando daquilo que os outros escreveram. Então, estudar aquilo que Kardec escreveu traz para nós uma outra perspectiva de um mundo que está à nossa volta. Esses dias eu assisti ao filme Amadeus, que é um filme muito legal, um filme de 2h30 praticamente, mas que conta a história assim, muito deprimente de Wolfgang Amadeus Mozart. E ali mostra assim, as melodias que ele compunha. Então é uma música que ele compunha de uma forma muito bonita, depois ele compunha uma música mais agressiva, depois uma música mais fúnebre. Tudo isso dependia do quê? Do sentimento que aquela pessoa tinha naquele momento. E até mesmo ele, que foi um artista que gravou o seu nome na história da humanidade, trouxe para nós os seus sentimentos também. Que infelizmente era um ser humano, Elcio? Mulherengo, beberrão, uma pessoa assim que... Embora a gente percebia uma coisa, embora ele fosse mulherengo e fosse beberrão, ele era um homem que não tinha interesses naquilo que o mundo oferecia em termos de matéria. Ele simplesmente sentia prazer em compor pelo fato de compor. Ele simplesmente amava a música. Então ele vivia em função daquilo que a música proporcionava para ele como retorno. Só que essas fraquezas de sensações o deixavam apegados a essas vivências. Mas se você pegar também, ele não tinha interesse, por exemplo, em criar uma música para vender e ficar rico. Ele queria simplesmente viver aquilo. Tem até um trecho interessante de um filme chamado
como é que chama aquele filme? O filme do Kevin Costner, que ele cria, que ele constrói um campo de beisebol no meio do milharal dele. Me fugiu o nome, eu gosto tanto desse filme, me fugiu agora. Você se lembra qual é o nome dele? Vamos lá, quem dá mais? Aquele que aparece nos Campo dos Sonhos. Obrigado. Campo dos Sonhos, Francis. Então, assim, o Campo dos Sonhos, né? Tem ali, no momento em que aparecem os espíritos, que eram jogadores de beisebol, nós temos um personagem que era interpretado pelo Ray Liotta, que ele falava sobre a paixão que ele tinha pelo beisebol. Ele falava assim: eu vivo pelo cheiro do couro da luva, pelo cheiro da bola, e eu comeria, eu viveria o beisebol apenas para comer. Eu não precisava mais nada do que isso. E o modo como como aquele ator interpretou essa cena foi algo tão tocante que a gente imagina como era a vivência, por exemplo, de Mozart, que vivia pela paixão da música, embora tivesse fraquezas humanas. Então não era ambição, não era ganância, era simplesmente o amor por aquilo que se fazia, embora fosse um amor muito voltado ainda para as impressões terrenas, né? Deixa eu ver aqui. A Miriam colocou: como o funk sempre foi considerado algo de um mundo segregado, também é usado para falar de coisas proibidas. Sim, né? Aproveita o ritmo como pano de fundo e coloca depois a letra com aquilo que as pessoas sentem, né? Vamos em frente aqui para o nosso texto. Deixa eu ver aqui. Tá, o Brás colocou aqui na próxima vergonha: a música Maresia faz a abertura de um programa policial em Brasília. Pois é, mais essa, né, Brás? Ainda tem que viver essas coisas, apesar de que a gente vê, né, músicas que falam de política, músicas que falam de violência, tudo isso faz parte desse nosso cotidiano. Se a gente tivesse a oportunidade de ter um estudo físico, todo mundo na sala de aula, aquela coisa toda, eu ia pedir para vocês trazerem letras de músicas que vocês se impressionaram, para a gente fazer uma comparação. Cada um ia colocar, por exemplo, né, eu ia trazer uma música que muito me sensibilizou, seja ela uma música nacional ou internacional, mas naturalmente eu tendo que fazer a tradução dela, e a gente ia ver qual era o conteúdo, qual era a essência que essas músicas apresentaram. E a gente ia fazer uma análise, né, do que é a arte nos dias de hoje. A Cindizinha colocou: tem um filme que acho particularmente lindo, que fala sobre essa relação da música com as lembranças e emoções, né, O Som do Coração, né, um filme muito lindo também. Então a gente tem assim vários momentos que trazem, né, momentos na arte contemporânea nossa, né, que trazem essas expressões íntimas de cada um dos seus compositores ou dos seus autores. Bom dia, pessoal que chegou. O Brás colocou: a música sertaneja que muito me sensibilizou foi o disco voador de Palmeira e Biá, né, o Brás lá com a música de raiz dele, né, que é muito legal também. A Miriam colocou: não aguento música de dor de cotovelo. Eu mesmo, sem motivos, começo a doer, né? Mas você vê, Miriam, que tem gente que quando você passa por uma fossa, aquela dor de cotovelo, quando a gente vive aquele sentimento, a gente quer intensificá-lo. Quem sofre muitas vezes não quer parar de sofrer. Porque ele está assim: olha, eu perdi o meu amor, mas eu não me conformo. A melhor forma de você alimentar essa dor é você ouvindo quem também sentiu dor. E aí, então você pega aquelas músicas, aquele sentimento e tal. Tem uma música que eu acho muito bonita, que é Tears in Heaven, de Eric Clapton. Todo mundo ouve, a gente vê isso em bailinhos, em barzinhos, pessoas dançando e coisa e tal. Só que ela fala da perda do filho dele que morreu. Ele fala assim: eu queria ver se eu encontrasse com você no paraíso, será que você ia me reconhecer? E todo mundo abraçando, beijando, e o cara falando do filho que morreu. Então, na verdade, assim, o sentimento que a música provoca, que é um sentimento de dor, muitas vezes ela se transfere para outros tipos de dores, que as pessoas querem continuar vivendo. Né? A Silvia lembrou: ninguém me ama, ninguém me quer, e assim sofre. Né? Elcio colocou: né, realmente quem sofre não aguenta nem escutar tal coisa. Na verdade, quem sofre quer escutar tal coisa, Elcio. Quantas vezes, assim, nós que já vivemos assim as nossas vivências emotivas, afetivas, naquele momento de dificuldade, a gente coloca aquela música e chora. Quem não chora com a lágrima, chora com o coração, né? E põe a música e chora, e lamenta, e revive tudo aquilo. Quando a gente não aguenta mais sofrer, que já trouxe aquela desidratação total, aí a gente começa a mudar um pouquinho
de melodia. A gente já começa a ouvir uma música mais feliz, mais alegre. Mas é assim, nós somos realmente masoquistas, né? O Enio colocou, bom dia Enio, a música que me sensibilizou, a música que dizia assim, né, bem vamos embora que esperar não saber, Geraldo Vandré, né? Geraldo Vandré, ele escrevia essa música exatamente na época da ditadura militar, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Vandré, porque ele recebe a assessoria médica do Hospital da Aeronáutica. Eu trabalhava no Hospital da Aeronáutica, então de vez em quando conheci, eu via no corredor, né? Não tive a oportunidade de conversar com ele. Então ele passou por aquela tortura, né, da época da tortura, de lavagem cerebral, então ele se tornou uma pessoa desequilibrada, comparado com o que ele era naquele momento, né? Então o Vandré, ele escreveu essa música no final da década de 70, começo da década de 80. Então foram várias as músicas que ele escrevia simplesmente estimulando a sociedade a protestar contra aquela ditadura. E ele acabou sofrendo as consequências disso, né? Deixa eu ver aqui. Sou cornudo, mas sou feliz do Juca Chaves, né? Tem quem gosta, né, Tico e Teco, né? Mas é a expressão dele, né? Ou então o próprio Valdir Soriano, eu não sou cachorro não, vai saber, né? Deixa eu ver aqui, a Lívia colocou, né? Minha amiga compôs uma música após sonhar com o pai e a letra diz, né? Então me diz que não é sonho e você veio para ficar e que esse choro incontrolado é motivo de saudade. Quando ela canta, a gente se arrepia e ninguém consegue se conter, né? Muito linda, sem dúvida nenhuma, né? A Catinha lembrou, né? Se TikTok te faz feliz, está de bom tamanho, né? Cada um se afiniza com aquilo que a gente vê. Então, na verdade, é a lei de oferta e da procura. A gente lembra que essa parte da arte, como tudo que acontece na nossa sociedade, você oferece alguma coisa e você encontra aqueles que são os seus adeptos, aqueles que se afinizam com o mesmo sentimento. Só que como nós estamos numa sociedade em constante mutação, nós temos aquelas músicas, aqueles ritmos, né? Quem se lembra da lambada, quem se lembra do axé, que hoje a gente praticamente não ouve essas músicas, né? Mas naquela época sim, ela encontrou, porque as pessoas queriam viver emoções, como todo mundo quer hoje. E o fato da gente estar em constante busca de emoções faz com que através da arte nós consigamos expressar aquilo que nós sentimos, né? Então deixa eu ver aqui onde nós paramos, só para a gente poder fechar, pessoal, está na nossa hora já. O tempo passou voando hoje, né? Impressionante. Então aqui falávamos sobre a filosofia, depois a gente volta a falar sobre isso, né? Só para a gente recapitular aqui o último trecho que foi lido, para que época da discoteca com aquelas roupas e aquelas brilhantinas, o Francis, é uma coisa assim impressionante. Ainda bem que eu não vivi naquela época. Eu vejo assim as fotos dos meus primos, né? Eu vi assim a foto dos meus primos, as fotos que eles tinham, aquele cabelo meio bidiz, né? Aquela correntinha apertada, aquela camisa com a manga dobrada, era uma coisa assim pavorosa, boca de sino, Deus me livre. Ainda bem que eu era criança nessa época. Mas muitos de vocês viveram o que eu sei, tá? Deixa eu ver aqui, o Armando colocou, muitos acham que o axé era o fundo do poço. Acho que a gente não viu nada, a gente ainda tem coisa para ver ainda, viu, o Armando? John Travolta, né, os embalos de sábado à noite, que coisa maravilhosa. Então eu acho que infelizmente a nossa sociedade, ela está ainda num processo de decadência, de ousadia, de sensualidade intensa, né? Vamos dizer assim que a nossa sociedade está perdendo a vergonha na cara, a gente pode dizer assim. Então eu acho que além disso que a gente está vendo agora de vulgaridade, tem coisa que ainda... Os próprios Mamonas Assassinas, vocês se lembram? Década de 90, Mamonas Assassinas, aquela banda extremamente alegre, as crianças dançando, cantando as músicas do Mamonas Assassinas sem sequer saber. Vocês se lembram das letras, como eram picantes, provocativas, vulgares? Mas aquele grupo extremamente alegre, feliz, conseguia cativar todo mundo. E eu me lembro, minha sobrinha dançava e cantava a música dos Mamonas, e eu só olhando a letra que ela estava cantando. Mas como era uma coisa fugaz, ela simplesmente passou. Lá em cima a Miriam colocou, quando eu faço análise, deixa eu voltar um pouquinho. Eu também cantava, todo mundo cantava, né, Catinha? Era uma música que extremamente agradável, prazerosa, né? Obrigado, Cindizinha, eu já pego. Deixa eu ver aqui, a Miriam colocou no alto. Quando eu faço análise de alguns quadros com os meus alunos, sempre digo que não podemos ter preconceito com o que vemos, temos que analisar, não podemos simplesmente dizer que aquilo não é arte. A arte é arte, manifestação de sentimentos, né? Mas se é um bom sentimento, ou não é, já é outro assunto, né? Porque na verdade o que você analisa, né, Miriam, de uma forma técnica, é o talento e a capacidade técnica que cada pessoa tem. Agora, aquilo que ela quer expressar através da arte é algo muito subjetivo.
né? Então, na verdade, ela pode ser muito mais uma pessoa muito sensível e expressar aquilo que ela sente de modo tumultuado. Eu me lembro, só para a gente poder fechar, eu me lembro que eu estava dando aula para um aluno meu e ele dizia que a mãe dele era pintora. E ele falava assim que ela pintava algumas vezes e ela ficava parada assim olhando para a tela, escrevendo, fazendo aquelas pinturas abstratas, né, rabiscos para cá, cores fortes e tudo mais, e a gente estava fazendo, por acaso, era um estudo de arte naquele momento, embora não tenha nenhum entendimento sobre arte, né, mas como tinha o texto ali, ó, o roteiro para a gente seguir, foi fácil de analisar. Então a gente analisava a arte abstrata, que cada pessoa, que cada artista expressa na tela, por exemplo, através de uma pintura, através das cores, dos formatos, dos desenhos, aquilo que ela vive interiormente. Então, quando a gente tem uma tela que você para e você fala assim, nossa, eu não gostei dessa tela. Não gostei porque ela é muito rabiscada, tem cores muito fortes. O que significa isso? O sentimento que aquela pessoa vivia no momento. Porque o artista que cria alguma coisa para agradar as pessoas, ele está fazendo um trabalho artificial. Se ele tem bons sentimentos, sentimentos nobres, sentimentos elevados ou sentimentos que são muito afins com aquilo que as pessoas sentem, certamente ele vai conseguir cativar aqueles que são seus admiradores. Às vezes você está numa pinacoteca, você passa em frente a uma obra, a uma tela que está ali sendo exposta, e você para, fica olhando e fala, nossa, mas que tela bonita. Tem outros que passam com extrema indiferença. Tem outros que a gente passa e sente aquela repulsa naquele momento. Tem outros que param e ficam admirando. É tudo uma questão de interpretação e uma questão de afinidade. Então você não julga, nesse caso, o conteúdo, você julga o talento da pessoa de expressar aquilo que ela tem. Eu sou capaz de criar uma poesia. Batatinha quando nasce esparrama pelo chão, assim vai. Né? Ou esparra a rama pelo chão, não é esparrama, né? Esparra a rama pelo chão. Aliás, tem uma parte muito interessante para a gente fechar. Erasmo Carlos disse uma frase certa vez muito interessante. Ele comentou o seguinte, que criar o simples é uma das coisas mais difíceis que existem. Se fosse fácil, todo mundo já teria escrito outro parabéns a você há muito tempo. Só que nós percebemos que o parabéns a você é algo tão simples, só que ao mesmo tempo foi tão complexo, que durante gerações nós cantamos a mesma música. Só conseguimos acrescentar algumas coisas mais picantes, né? Vocês se lembram, né? Aquela parte do é pique, pelo amor de Deus, né? Já conseguiram trazer cada coisa. Dependendo da família que está cantando, sai cobras e lagartos dali. Pessoal, fechando por aqui o nosso trabalho. A gente parou então aqui na página, na parte... Todo mundo já cantou, né? Quem tá rindo já cantou, né? Rô, Lívia, Fraterna, a Fernanda também, tô sabendo já. Pois é, cantou em alto e bom som ainda, né? Que é isso? Pessoal, a gente parou na página 236 aqui do nosso Obras Póstumas, a gente continua na próxima semana. Eu vou passar então para a nossa amiga Miriam, que vai fazer o encerramento para nós, e depois a gente volta. Pode subir, Miriam? Valeu então, beijo. Pessoal, adorei o bate-papo de hoje, estava muito gostoso, muito divertido, né? E a gente vê o quão limitados nós somos ainda nesse pensamento a respeito da arte. Quanta coisa a gente tem para estudar, para aprender, para compreender e para analisar a partir dessa perspectiva que a doutrina espírita trouxe para nós. Depois de um texto como esse, a gente nunca mais vai ouvir uma música